Olá! Som da chuva caindo no chão, som dos pássaros que deseja escutar, som da alma que tenta me dizer, vá além do teu coração. Seja como esses pássaros, sempre em busca de novo amanhecer, de novo conhecer, sempre a fazer novos caminhos. E você vai encontrar um novo lugar, e você vai descobrir dentro de si caminhos para ser feliz. Som da chuva caindo no chão, som dos pássaros que deseja escutar, som da alma que tenta me dizer, vá além do teu coração. Seja como esses pássaros, sempre em busca de novo amanhecer, de novo conhecer, sempre a fazer novos caminhos. E você vai encontrar um novo lugar, e você vai descobrir dentro de si caminhos para ser feliz. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Sexta de Luz, o melhor horário da sexta-feira e do nosso encontro. E nós, já dissemos muitas vezes, nós nos preparamos com muito carinho e hoje é noite de festa, porque quando você fala de música, você está falando de festa, né? E a gente agradece demais cada um de vocês que chega, que comenta, que replica, que convida outras pessoas a assistirem. A ideia é essa, levar o bem, levar o belo, levar o bom para muitos corações. Sempre vivemos dias de dificuldades. Esses, especialmente, são dias que nos trazem, para alguns, angústia, para outros, ansiedade, mas é bom sempre lembrar que Deus está conosco e que tudo passa. As dores passarão, mas não nos percamos no excesso de alegria, porque a alegria também passará. Então, sejamos sábios, sejamos prudentes, mas confiemos sempre em Deus. E eu quero convidar vocês, enquanto eu estou me lembrando, que o nosso centro tem um canal no YouTube, é o Sebem Caratinga. Então, eu te convido a migrar, eu não necessariamente migrar, mas reforçar este canal. Nós estamos com propostas de crescimento, propostas de trazer mais produtos, e é sempre com esse propósito, de levar algo de bom, algo que ilumine, que reconforte e que esclareça. Como nós
como vocês já viram, o nosso tema é a música e a sua influência em nós. O que será que notas musicais podem fazer na vida do ser humano? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Nós teremos alguns olhares, né? O nosso músico hoje vai poder dizer muita coisa para a gente, que ele não só toca, mas ele pesquisa, ele gosta do que faz, né? Então, nós temos muito a aprender com o nosso companheiro Washington, né? Então, eu quero fazer assim um pequeno preâmbulo, naturalmente depois da nossa prece, a respeito dessa coisa boa que é a música. Então, falemos com Deus. Deus, Pai de misericórdia infinita, que nos concedeu a bênção da vida e tudo que nela comporta. A música que traz para a gente, às vezes, a sensação de aconchego, de esperança e de alegrias, é uma corda a mais no nosso coração. Uma corda que vibra, que contagia e que nos faz viver melhores dias. Assim, Senhor, abençoa o nosso propósito de hoje. Ampara-nos e ilumina-nos para que sejamos portadores de um olhar bonito sobre essa ferramenta que o Senhor nos concedeu. Paz e luz a todos. Assim seja. Graças a Deus. Bom, falando de música, como chega a música nas nossas vidas? Ela chega naturalmente, você gosta da música, você suporta a música ou você não suporta a música? Vamos pensar em tudo isso. É tão importante nós cultivarmos a musicalidade e que nós sentimos necessidade de registrar a nossa satisfação com determinadas coisas, com aquilo que nos representa. Por isso a gente tem o hino nacional brasileiro e todas as nações têm os seus hinos, os estados, as cidades. Às vezes a gente nem conhece o hino da nossa cidade e é bom a gente conhecer para saber o que ele está falando, o que ele está enaltecendo, que normalmente é para enaltecer, é a nossa identidade musical, né? E também times de futebol, todos têm a sua música falando de quê? De valor, de coragem, de luta, de vitórias, né? Por quê? Porque ela eleva o ânimo, ela faz com que a gente cresça, que a gente se entenda melhor. Então, quando uma torcida se junta e canta a mesma música, aquilo vira um corpo só. E quem não olha com mais afeto ou com mais intimidade nos grupos religiosos quando se entoam músicas? É um ato, muitas vezes, de louvor a Deus ou de reflexão sobre determinados temas. Tudo através da música. E as serenatas, hoje estão em desuso, mas que foram presentes românticos para as mocinhas de outrora. Aliás, eu estou usando palavras de outrora também, que outrora não é uma palavra muito dita hoje. Há uma história que simboliza muito bem a força atrativa da música. É a do flautista mágico, de Hamelin. E eu creio que todos conheçam, então não é o caso de nós contarmos a história. Quem não tiver conhecimento ainda, vai lá no Google, busca lá o flautista mágico de Hamelin. É uma história para se pensar. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que o mágico, ele não ofereceu doces para as crianças, ele não obrigou as crianças a irem com ele pela força, ele simplesmente tocou a sua flauta. E as crianças foram atrás dele, não só indo, mas alegres, cantando ao som da sua flauta. Ou seja, elas foram hipnotizadas pela música. Elas seguiram alegremente
cantando e dançando. E isso tem também para a gente uma lição, porque a música hipnotiza. É preciso escolher com que nós estamos sendo hipnotizados. É interessante, não é? Então, nós vamos começar hoje com o nosso músico, o Washington. Diga-nos, por favor, estamos aqui para aprender com você. Boa noite a todos. Hoje eu vou mais falar do que cantar, né? Porque o tema ele é bem amplo e dá vontade de ficar a noite toda falando a respeito, né? Sendo, além da doutrina espírita, dos assuntos que eu mais amo falar, que é sobre a música. A música, ela entrou na minha vida desde muito novo. Ela me sustenta, me ampara, me inspira, me faz companhia, é o meu ar, é a minha grande paixão. E dois dos meus grandes influenciadores foram minha mãe e o irmão caçula dela, o queridíssimo Dom Jesus, que sempre tocou, né, o seu violão, e eu ficava ali desde pequenininho atrás dele, batendo latinha, tentando acompanhar. E foi, né, realmente um grande inspirador, né, eu vindo a tocar mais tarde violão, viola caipira, também sobre a influência dele. E então, assim, a música sempre esteve presente. E cada um de nós tem uma percepção sonora diferente. E isso traz, né, essa diferença de gostos musicais. Então, o que para um é uma melodia maravilhosa, para outra é entediante. Por exemplo, eu adoro música clássica, principalmente nos momentos assim de descanso, ou para dar aquele cochilinho assim depois do almoço. Eu tenho um aparelho que tem só música clássica. Então, ela me ajuda a serenar a mente. E para outras pessoas é muito tedioso, né? É um tipo de som tedioso. E também curto muito rock and roll, né? Gosto muito. E para outras pessoas parece loucura. E assim como para mim é terrível ouvir funk, sertanejo, é questão de gosto, né? Não é que seja bom ou ruim, mas é questão de gosto, aí é de cada um. E falando um pouquinho, né, da parte técnica aí, o que seria o som? Então, o som é uma onda mecânica que se propaga longitudinalmente, então, sim, em linha reta, mas em todas as direções. E ele, né, conforme o ambiente, se for um ambiente fechado, ele vai ficar reverberando, que dá aquela sensação de eco, né? E ele precisa, como uma onda mecânica, ele precisa do meio físico para se propagar. Então, né, a maioria de nós já ouviu a célebre frase, né, o célebre conceito de que o som não se propaga no vácuo. Então, porque o vácuo não é um meio físico, né, então ele não se propaga. E então ele vai em todas as direções pelos três estados da matéria: o estado sólido, o líquido e o gasoso. E sendo que ele sofre distorções, né, de um meio para outro. Então, o som que é colhido no meio sólido, ele se propaga diferente no meio líquido e também no gasoso. E nós, né, seres humanos, como em outras questões também, nós temos uma limitação muito grande na, na faixa, né, de audição. Nós ouvimos entre os 20 Hz e os 20 mil Hz, se não me engano. Então é uma faixa muito pequena. Os animais, né, há vários animais aí que têm uma audição fantástica, como os cachorros, né, enfim. E os sons foram um dos meios que a espiritualidade utilizou, né, para chamar a atenção das pessoas, e que se viu também como comunicação, meio de comunicação nas primeiras experiências ali do surgimento dessas manifestações físicas, né?
assim como as mesas girantes também, manifestações físicas, e que foram uma das formas que chamou a atenção de Kardec e que veio aí a convidá-lo, né, para a pesquisa e para o aprofundamento do assunto, e o resultado, né, todos nós já sabemos, nessa obra que é basilar dentro da doutrina. E a música? O que seria a música? A música é uma combinação de sons, né? E ela pode ser harmônica ou dissonante. Então, o que é um som harmônico? Um acorde harmônico. Boa noite, Joaquina. Seja bem-vinda aí. Então, um exemplo. Esse aqui seria um acorde de Mi maior e ele é harmônico. Então, há ele passa uma sensação boa, uma sensação de plenitude, né, de estar completo. E um som dissonante, boa noite aí a Lourdes, boa noite, Virgínia. Então, um exemplo de som dissonante, um acorde dissonante. Eu estou inventando aqui, porque é difícil até fazer um acorde dissonante. Então, isso aqui seria um som dissonante. Ele é estranho, ele causa esse incômodo, né? Um outro exemplo de um som dissonante, uma panela, uma tampa de panela caindo, né, ao chão. Então, um som que causa estranheza. E dentro da harmonia, nós temos acordes, que são... O acorde é um conjunto de notas, né? Então, o acorde, nós temos o acorde maior e o acorde menor. Então, mais um exemplo, do Mi maior e o Mi menor. Um Lá maior e um Lá menor. Então, assim, parece ser uma pequena diferença, mas é uma diferença de meia nota só na composição do acorde, mas essa meia notinha que é ali produzida, que há de diferença, né, entre o acorde maior e o menor, ela é capaz de levar, né, todo o andamento da composição. E o acorde maior, geralmente, ele traz alegria, ele traz tranquilidade, né, extravasamento, enlevo, né? E o acorde menor, geralmente, ele está associado à introspecção, à profundidade, muitas vezes passa um sentimento de tristeza, mas não é regra, né? Há várias composições em tons, em acordes maiores, mas que têm uma tristeza, né? Ou que são mais introspectivas. Por exemplo, aquela música A Barca, é uma música em acorde maior, porém ela traz aí uma, uma mensagem um pouco mais introspectiva, né? Realmente de meditação e não de euforia, né? Então, a música, como os outros sentidos, né, que nós temos, né, a visão, o olfato, o tato, o paladar, né, a música, ela mexe, né, ela causa respostas no nosso cérebro, assim como as cores e os cheiros, né? E pode auxiliar muito nos processos aí criativos, de aprendizado, de meditação e de cura também. E nessa questão de cura, eu queria trazer aqui, né, uma sugestão aí desse livro do Leon Denis, o Espiritismo na Arte. Um livro fininho, tá vendo? É muito, muito bom de ler. Ele traz, né, além da música, literatura, pintura, enfim. Então ele traz conceitos muito interessantes. E sobre essa questão da cura, ele fala o seguinte: a música, nós o sabemos,
desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Por isso que em muitas reuniões, em muitos momentos da reunião espírita, seja ela pública ou fechada, né, no caso das reuniões de atendimento espiritual ou, né, de desobsessão, são utilizados aparelhos aí de som com músicas tranquilas, músicas serenas, para auxiliar, né, nos trabalhos. E também essas notas, né, que são produzidas ajudam a espiritualidade no trabalho. Então a música realmente ela eleva e enleva, mas também pode ocorrer o contrário. Então, mais uma vez citando Leon Denis, ele diz o seguinte: o poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Deixa eu tirar aqui o violão. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação. Porém, nós já ouvimos em nossos dias, isso no início, né, do século XX, né, 1920 por aí. Então, desculpa. Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém nós já ouvimos em nossos dias a canção se arrasta muito frequentemente em terreno lamacento e perde todo o caráter regenerador. E isso está muito presente, né, em nossa sociedade, com essas músicas que nada dizem, que trazem mensagens, inclusive, de baixo calão, que denigrem, né, principalmente a mulher, como o caso do funk. E nós vivemos aí a consagração do mau gosto, né, o mau gosto no falar, nós temos aí ataques, né, à língua formal, o mau gosto em se vestir, o mau gosto, né, no que ouvir, e, e totalmente condizente com a situação, né, de transição que o planeta vive, né? E nós já comentamos isso em outra live. Então, só para fechar aqui a minha participação, a forma como percebemos a arte num todo, ela está diretamente relacionada ao nosso estágio evolutivo, intelectual, moral e espiritual. E a partir do momento, né, que alcançarmos um estágio superior, né, a música, a arte, né, ela terá outras conotações. Não, nós teremos uma percepção muito mais apurada, teremos uma sensibilidade muito maior. E eu fecho citando mais uma vez um trecho aqui de Leon Denis, que diz o seguinte, e aí nos põe, né, a refletir como vai ser essa experiência no futuro, né? A música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. Então, ele traz aqui alguns relatos, né, de espíritos falando como é a percepção musical, né, na esfera onde eles habitam, né, no padrão vibracional em que eles estão. Então, a gente imagina quando alcançarmos, né, esse nível evolutivo, onde deixarmos aí o egoísmo, o orgulho, né, para trás, quando formos realmente renovados, como será lindo ver, né, ouvir a palavra amor, né? Que sentido tão magnífico, ainda mais magnífico, ela terá quando nós conseguirmos esse tipo de comunicação, né? Nos comunicarmos através do som. Bom, não vou me estender mais para dar tempo aí para a Ana e para a Roseni.
Então, agradeço, né, a presença de todos e a participação. Bom, nós vamos falar diversos olhares sobre a questão da influência da música em nós, e eu vou fazer uma pequena participação, mais como uma visão pessoal. Então, daqui a pouquinho a Roseni vem finalizar para a gente, mas deixa eu falar com vocês como que eu tenho vivenciado essa questão da influência da música. Antes, eu quero compartilhar, para quem não está lidando muito com a literatura espírita, que nós temos relatos não oficiais, né? Não está na Bíblia, não está nos evangelhos, sobre os primeiros cristãos. E certa feita, um cárcere estava lotado de pessoas, todos desesperados, eles estavam aprisionados por simplesmente serem cristãos, e Maria Santíssima visita as pessoas que rogavam a proteção espiritual. Então, ela vê ali a cela cheia de gente, alguns chorando, outros com medo. Aí ela chega perto de uma jovem e inspira: canta, minha filha, canta. E a moça começou a cantar muito humilde, assim, timidamente. Daí a pouco todo mundo, a cela inteira, estava cantando e o medo se foi, uma esperança se renovou e os guardas ficavam assim: esse povo é louco, eles vão morrer, como é que eles estão cantando, né? Então, a música tem essa força de mudar completamente a nossa, tanto a nossa percepção das situações, quanto as nossas respostas. Mas então, eu quero falar um pouco sobre a questão de saúde, né? É bem mais perceptível a influência das ondas sonoras sobre os distúrbios mentais, sejam eles de ordem psiquiátrica, psicológica ou neurológica. Todos eles recebem uma influência muito grande, e até no livro, na obra Espiritismo, Arte no Espiritismo, aliás, o Espiritismo na Arte, é possível fazer observar essas reflexões de Leon Denis. É um mundo muito vasto, que pode ser pesquisado, comprovado, e há muitos trabalhos nesse sentido. A neurociência está aí, com trabalhos tanto já concretizados, quanto em evolução. Então, eu acredito que nos próximos anos nós venhamos a ter, assim, muitas surpresas, agradáveis surpresas nesse campo. Porque a música, ela são pulsões, e o nosso corpo funciona por pulsões. Então, havendo uma harmonia entre a pulsão ambiente, que é a música, e a pulsão interna, pode ser que haja também recuperação de algumas redes, né? A musicoterapia, graças a Deus, hoje as instituições manicomiais, quando necessárias, elas utilizam a musicoterapia porque acalma, mas assim, perceptivelmente, os pacientes. Cientistas britânicos, eles estão utilizando o hip hop para tratar o autismo. Olha bem que estímulo interessante que está sendo utilizado. E o meu testemunho é muito pessoal, né? A minha mãe, que é um familiar assim de primeiríssimo grau, ela merece todo carinho, todo respeito, todo afeto, toda consideração. E ela está conosco já
acometida do Alzheimer há cerca de 20 anos. O Alzheimer, ele tem uma evolução muito interessante, que a gente não percebe quando ele chega, né? A pessoa começa a manifestar alguns comportamentos e talvez até por um processo de negação, nós encontramos justificativas, desculpas, motivos. A pessoa esqueceu alguma coisa, daí a pouco ela começa a ter medo e vai numa evolução crescente e imperceptível mesmo, mas em determinado ponto já muda completamente. Os casos mais graves são bastante dolorosos, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado, né? Mas tudo que nós pudermos buscar para diminuir a dor e melhorar a nossa condição de cuidado, nós devemos fazer isso. Só que a gente demora, eu pelo menos demorei muito a perceber que eu tinha dentro de casa uma assessoria de primeira grandeza, né? As músicas espíritas, principalmente, elas são de notas, eu esqueci o nome que o nosso companheiro falou, eu sei que ele falou da dissonante, mas talvez seja então sonante, mas notas assim... harmônicas, né? Tá vendo? Então, as notas harmônicas que dão, assim, baixa muito o ritmo daquele que está com um distúrbio mental, né? Então, apesar de ter demorado, quando eu percebi o seguinte, que colocava a música, às vezes até ela tentava acompanhar, mesmo sem ter noção de que música que era, né? Mas diminuía a angústia. E ao diminuir a angústia, melhorava a respiração, e a pouco, como é normal no Alzheimer, ela nem se lembrava mais de ter tido aqueles instantes, né? Então, quer dizer, nós estamos com uma ferramenta maravilhosa ao nosso dispor, e é preciso que nós a utilizemos, né? E especificamente no caso da minha mãe, a gente cantava para ela canções bem antigas, mais da época da sua infância. E aí ela ajudava a cantar também. A gente percebia, então, que acessava um espaço da memória afetiva, e o efeito da calma era, então, muito mais duradouro. Então, a gente canta ainda, né? Só que agora ela está numa outra fase. A gente canta ainda Se Esta Rua Fosse Minha, Fui no Itororó. Então, são coisas assim, não tem nada a ver como que uma música dessa vai acalmar, mas essa música lembra a pessoa, faz esse acesso à memória de tempos vividos. E creio eu, aí eu não tenho conhecimentos para abalizar o que eu vou falar, que em algum momento nós vamos saber comprovadamente que a música poderá restaurar as conexões neurais. Uma vez restaurando, ainda que não seja plenamente, poderá diminuir a velocidade do progresso da enfermidade. E tudo que nós pudermos fazer para melhorar a vida dos pacientes, especialmente das enfermidades que não têm cura, nós devemos fazer. Então, é quando compreendemos melhor o significado de antigos adágios populares, especialmente neste caso. Quem canta, os males espanta. Ou ainda, quem canta, ora 2 vezes. Então, eu vou dizer, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá, porque a tristeza é má companhia. Então, se nós cantamos, e nós só cantamos aquilo que nós gostamos, exceto as tais das músicas chiclete, né? Nós nos harmonizamos. Então, as batidas do nosso coração vão melhorar automaticamente a nossa pressão sanguínea também.
Então, faz muito bem à saúde cantar. E cantar louvando a Deus é muito melhor ainda. Então, essa é a minha participação. Vou passar para a nossa irmã Roseni, que tem naturalmente algo a nos informar também. Boa noite, meus irmãos. Eu estava observando, Ana, você falando sobre o seu relato pessoal, né? Eu também tenho um relato pessoal muito interessante com música, porque eu tenho 3 filhos e durante a gestação de cada um deles, eu escolhia uma música e dedicava àquele bebê, né, que eu estava gerando. E durante toda a gestação eu cantava aquela música, né, para o bebê, em tom bem suave, de forma bem agradável. E assim foi com os 3 filhos. E o que eu observei após o nascimento, naqueles momentos em que o bebê está meio agitado, uma cólica ou qualquer outra coisa, eu começava a cantar, então, aquela música da gestação. E o que eu observava era o quanto eles se acalmavam, era como se eles entrassem numa viagem, sabe? Ao ouvir a música que eu cantava para eles durante a gestação. Então, esse é o meu relato pessoal com música, né? Mas, gente, para falar sobre os efeitos que a música faz sobre nós, vamos pegar primeiro o que a ciência diz, né? E eu fiz aqui umas anotações, que é o seguinte: calma, prazer e nostalgia são algumas das sensações experimentadas quando ouvimos música. Quando o som entra pelos nossos ouvidos, áreas diferentes do cérebro são ativadas e elas acabam comunicando entre si. Estudos mostram que a música pode ter efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, que é um neurotransmissor popularmente conhecido como o hormônio do prazer. Olha que interessante. Agora, eu disse que os estudos mostram que a música pode ter efeitos positivos. E por que eu disse que pode ter? Porque, a depender da música, meus irmãos, os efeitos serão devastadores, né? Por exemplo, existem músicas que podem causar em nós recordações ruins, né? Assim como tem aquelas que causam recordações boas. Por que que, de tempos em tempos, sempre se agarra nas músicas de uma determinada geração, né? Por exemplo, as pessoas da minha faixa etária gostam muito de ouvir as músicas dos anos 80. Por quê? Porque são as músicas que fazem com que as lembranças se reportem à época da adolescência, da juventude, uma época em que a vida é mais leve, é mais cheia de alegrias, menos preocupações, né? Então, as pessoas de uma mesma faixa etária acabam gostando mais das músicas que fazem com que elas se recordem daquela época em que elas tinham uma vida mais leve, vamos dizer assim, né? Da mesma forma, existem músicas também que nos causam lembranças ruins. Então, quando você ouve uma música que te traz tristeza, o efeito dela sobre você não será o efeito que vai causar prazer, que vai causar alegria, que vai causar satisfação. Uma outra observação também é que à medida em que nós vamos avançando em idade, né, a nossa leitura das músicas, ou seja, a percepção dos sons muda em nós. E alguns sons que em uma época para nós são agradáveis, numa outra época, em uma época posterior, podem se tornar desagradáveis, então já nos influenciam de uma maneira mais negativa. E o terceiro caso aqui das músicas que não nos fazem bem, seriam daquelas músicas cujas letras
repetidas por nós, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente se pega cantando músicas que não deveriam, porque são aquelas músicas chiclete, né? Que ficam na cabeça da gente, mas essas músicas nos influenciam de forma negativa. Por exemplo, existem músicas que incentivam a vingança. A letra delas claramente, né, leva você a ter um instinto de vingança. Existem músicas que incentivam a violência. Ah, eu vou bater, eu vou matar. Existem, infelizmente, esse tipo de música. Assim como existem as músicas que acabam incentivando a promiscuidade sexual, músicas com palavrões, músicas que relatam o sexo como se fosse algo praticado por seres irracionais, né? Então, esse tipo de música, elas nos influenciam de forma negativa. Quando a gente tem o hábito de ouvir estas músicas, o que elas fazem em nós? Elas acabam fazendo com que nós baixemos o nosso padrão vibratório. A nossa energia fica carregada negativamente. E isso vai fazer o quê? Com que a nossa psicosfera, né, que é esse padrão de energia ao nosso redor, também fique negativo. E isso vai nos influenciar de forma negativa. Por quê? Porque vai nos sintonizar com psicosferas também deste mesmo padrão, que irão nos influenciar para coisas ruins, e cada vez que nós nos sintonizamos, vai tornando mais difícil a nossa saída, a nossa ascensão para um padrão vibratório mais alto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas que a gente ouve. E isso é fato. Assim como músicas nos fazem bem, músicas também nos fazem mal. Não tem aquelas músicas que fazem a gente se sentir dispostos, né? Com fé, com esperança, dá um ânimo na gente. Também existem aquelas que nos colocam para baixo, que nos influenciam de forma negativa, de forma pesada, que nos deixam desajustados, desarmonizados, desequilibrados. E aí, gente, isso eu estou falando em nós, né? Espíritos encarnados. Agora, querem ver o que uma música causa? Observemos as pessoas de acordo com o gosto musical delas. E observemos os lares de acordo com o gosto musical, com a preferência musical, o que é executado dentro daqueles lares. Então, se, por exemplo, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer, meus amigos, que nós não estamos aqui fazendo julgamento de música, não, dizendo qual é boa, qual é ruim. Nós estamos analisando aqui a influência delas sobre nós, tá? Porque o gosto é algo individual, né? E nós respeitamos as preferências de cada um. Entretanto, é importante fazer o alerta para a consequência dessas causas que músicas de baixo padrão podem causar em nós. Então, quando, por exemplo, uma casa, nela se toca sempre aquelas músicas muito altas, com som muito estridente, de pancadão, com palavras de baixo calão, carregadas de informações sexuais, de palavrões e tal, você olha o ambiente daquela casa. E aí você vai comparar este ambiente com uma casa, por exemplo, onde se ouvem músicas clássicas, músicas tranquilas, músicas religiosas, não aquelas de grito, porque existem umas religiosas também que os cantores gritam muito, né? Mas aquelas religiosas com tons suaves, com melodias agradáveis, né? Bem cantadas, bem interpretadas. E isso, gente, é o que nós chamamos de egrégora. O que é a egrégora? A egrégora, ela é o registro das nossas emoções,
das nossas energias que fica nas nossas casas. E isso explica por que em algumas casas, imediatamente após a gente entrar, a gente se sente bem, e outras a gente não se sente bem, por causa da egrégora, da energia que se forma dentro da casa. Essa energia é composta pelas energias das pessoas que ali vivem, né, pelas palavras que são pronunciadas. Por exemplo, uma casa onde as pessoas estão sempre brigando, gritando umas com as outras, falando alto, falando palavrão, possui um tipo de egrégora. Uma outra casa onde as pessoas se respeitam, usam tom moderado de voz, não pronunciam palavras de baixo calão, possui uma outra egrégora. Você entra em cada uma dessas casas, não precisa ter ninguém não, tá, gente? Ainda as casas podem estar vazias de pessoas. Você entrando nas casas, imediatamente, e nem precisa ser médium, vocês vão perceber a diferença dos ambientes. Por quê? Porque a egrégora que se forma em cada lugar é diferente. Mas tudo isso por causa de uma simples música? Sim, meus irmãos. A música causa essa influência em nós, que influencia a nossa psicosfera, que causa uma influência no ambiente em que nós vivemos. Então, o que nós sabemos? Que o ambiente onde nós vivemos é impregnado das nossas energias. E aí, que tipo de energia nós estamos colocando nos nossos lares? Isso tudo é para a gente pensar, né? É para a gente analisar, e isso nos torna responsáveis, né? Com as músicas que nós vamos ouvir, com as músicas que nós vamos cantar. A Ana estava citando aí o caso do flautista, né? De Hamelin, e aí eu me lembrei de uma música maravilhosa de uma dupla espírita chamada Tim e Vanessa, que se chama Zaqueu. E o início da música é uma interpretação de flauta que é maravilhosa, nos exalta, faz com que a gente instantaneamente se eleve. É uma coisa deliciosa. Eu tenho uma outra experiência também muito interessante. Quando nós estamos em atendimento lá na casa espírita, aquele atendimento que a gente faz às quintas-feiras à tarde, uma das nossas companheiras passou a colocar na sala de passes músicas instrumentais muito suaves, muito gostosas. E o que eu pude perceber? Que quando está sendo executada a música, no momento do passe, a gente consegue uma elevação espiritual mais rápida, a gente consegue uma empatia com o paciente mais fácil, a gente consegue sentir as energias, as vibrações do paciente e até da direção espiritual, dos benfeitores espirituais ali na sala, com mais facilidade. A música nos proporciona isso ali dentro. E a gente percebe a diferença. Às vezes, o instrumento musical lá, o aparelho, né? O som, às vezes ele faz pequenas pausas e quando faz aquela pausa, a gente sente a diferença, sabe? No ambiente, rapidinho. Então, assim, a música, ela realmente e comprovadamente nos influencia, positiva ou negativamente. Agora, cabe a nós escolher que tipo de influência nós queremos para nós, para a nossa psicosfera e para o ambiente onde nós vivemos, não é mesmo? A gente atrai aqueles semelhantes. Então, quando falou aí do ambiente repercutir a sintonia da música, é muito natural, né?
É por isso, inclusive, que se recomenda tomar muito cuidado quando nós aproveitamos alguma melodia para criar paródias. Às vezes até música religiosa mesmo, tem a música lá, bonita e tal, vai e cria uma outra letra em cima dali. Só que a música foi feita com um propósito inicial. Então, quando você joga lá, você está aproveitando uma energia que pode não ser das melhores, né? Então, esse ambiente musical que nós estamos inseridos nele, porque tudo é som, tudo é música, e o Washington pode falar melhor sobre isso aí, porque a natureza é musical, né? E nós estamos mergulhados nela, a gente precisa saber escolher em que ambiente que nós queremos ficar. Nosso irmão vai tocar um pouquinho para a gente agora? Claro. Eu já falei, né, já comentei aqui em lives anteriores, da forma como nós trabalhamos, né, para montar o programa. Então, assim, a gente troca ideias, mas não é aquela, não faz uma reunião para definir cada fala, né? Não fecha pacote. Vamos pela influência mesmo da espiritualidade. E veja só, a Roseni acabou de citar a música da Tim Vanessa, e é justamente a música que eu tinha escolhido, sem falar com ela, sem a gente conversar, para encerrar a nossa live, né? Nós não comentamos a respeito da influência também, não só, né, para os seres humanos, mas também para os animais, só um pequeno adendo aí. E como experiência, eu cito um cachorro que eu tinha, né, quando eu morava em Belo Horizonte, e eu tenho o costume de tocar no banheiro, porque a acústica é muito boa, né? Várias criações minhas várias composições foram dentro do banheiro. Além de ser um lugar mais introspectivo, né? A acústica favorece muito literalmente privativo. Privativo, Então, auxilia muito. E esse cachorrinho, toda vez que eu entrava no banheiro e estava lá tocando, ele vinha e arranhava a porta para ficar lá, perto, junto de mim. Ou às vezes, quando eu estava tocando no meu quartinho, que eu tinha um quartinho lá, o meu muquifo, né? Então eu estava lá tocando, ele sempre arranhava a porta para entrar e ficar lá perto, escutando. E de fato, né, os animais se acalmam. Há várias experiências também nesse sentido, inclusive até com vegetais. Né? Saiu há muito tempo atrás uma matéria do jornal, no Fantástico, eu lembro, eu era garoto, de eu não sei se eram americanos ou europeus, ingleses, mas um cultivador de tomate, ele colocava Elvis Presley colocava nos tomates mesmo, e ele notou que o desenvolvimento deles aumentou. Então, assim, a harmonia, né, que nós percebemos com a nossa limitação física, né, então, assim, ela provoca todas essas reações, né, mas nos animais que têm uma percepção muito mais ampla, né, e eles têm uma conexão com o espiritual ali, até menos travada do que a nossa, né, embora eles não tenham consciência disso. Mas eles conseguem perceber todas essas variações de humor, né, nossas. Então, eles vão perceber também essas variações e vão reagir, né, de acordo também com essas vibrações. Então, assim, a música é fantástica, ela realmente nos abraça e vai ser realmente, Ana, eu acredito, uma ferramenta muito mais utilizada no futuro para esses trabalhos de cura, né? Que desenvolvem nessas áreas do cérebro especificamente, né? E eu queria, antes, né, de tocar aqui, mandar um abraço para minha querida amiga Malu, que está participando conosco aí. A Daniela acabou de colocar aí, né, um comentário. A Daniela colocou então, um texto, um testamento, aí eu deixei rapidinho que estava tampando a gente tudo aqui. Depois a gente vai ler aí, mas nós agradecemos demais a presença, né, de cada um. Né, favorece e
o nosso trabalho e nos inspira, né, a trazer mais conteúdos, né? Isso. Então, vamos lá. Zaqueu de Invanildo. Não vai ter a flauta não, né, mas vamos lá. Quero ver o esperado ave na multidão. Quero ver o esperado ave na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me levarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear em minha casa, vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me levarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os incômodos galgar, que levarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me levarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão.
não se emocionar com uma melodia dessa, né? Se imaginar no lugar de Zaqueu, hein? Também, puxa. Bom, nós chegamos ao finalzinho do nosso encontro. Nossa irmã Roseni fará a prece de encerramento. E nós desejamos, na próxima sexta-feira, estarmos juntos mais uma vez com o programa Cestas de Luz. Faça isso por você também, porque é um momento muito rico para nós. Gratidão, Senhor, por mais esta semana, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de aprendizado e evolução. Gratidão, Senhor, pela fé que anima nossos corações, que nos transporta dia após dia, com os corações plenos de esperança. Gratidão pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo lar. Gratidão, Senhor, pela sua existência em nossas vidas, pelo seu amor infinito e por tudo que o Senhor nos concede. Nós te louvamos e agradecemos, Jesus, e rogamos que o Senhor permaneça entre nós e que nós sejamos sempre dignos da sua presença. Que assim seja. Graças a Deus. Graça e paz.